Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 2 em diante. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês vêm demonstrando. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você sabe como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pai, que a Tua palavra continue o processo dela na nossa vida, de ensinar, repreender, corrigir e educar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Amados, o título da minha mensagem hoje é o crente modelo ou o cristão modelo. O cristão modelo. E o meu objetivo é mostrar que encontramos 3 características num cristão modelo. Meu objetivo é mostrar que encontramos 3 características num cristão modelo. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, vai nos mostrar com clareza quais são essas 3 características de um cristão modelo. Nós vivemos numa geração carente de modelos. Modelos de pai, modelos de mãe, modelos de homem, de mulher, modelos de marido, modelos de esposa, modelos de filhos, modelos de pastor, carentes de modelos de ovelha. É uma geração carente de modelo. Russell Shedd já tinha sublinhado isso numa das suas palestras no CLAD, uma conferência latino-americana de teologia na década de 70. Nunca me esqueço de ter lido esse texto dele na década de 70, e ele disse que o grande problema que nós observamos hoje é a ausência de modelo. Nós não temos em quem nos espelhar. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, 1, vai dizer: sede meus imitadores, me tenham como modelo.
Se inspirem em mim. Olhe para mim. Hebreus capítulo 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé. Com qual objetivo? Fazer com que a gente se inspire neles. Por isso Hebreus 12 começa: nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e é comum entre os teólogos entenderem que essas testemunhas é uma referência aos heróis da fé. A pergunta hoje é: quem é o seu modelo? Mas, de maneira específica, você é modelo para quem? Esse texto, portanto, nos apresenta 3 características de um cristão modelo. Eu queria falar sobre ele. Principalmente porque esses cristãos modelo nasceram num contexto de perseguição. Não podemos esquecer que Atos 17 fala que Paulo foi expulso de Tessalônica. Por 3 semanas, Paulo expôs a palavra aos sábados, e muitos judeus se converteram, muitos gregos e muitos tementes a Deus. Isso gerou revolta e ele foi expulso de lá. Ele saiu fugitivo de noite de Tessalônica e foi para Bereia. Esses crentes se convertem nesse contexto de perseguição e se transformam em cristãos modelo. O que é, portanto, igreja, minha pergunta básica, um cristão modelo? O que é o cristão modelo? Em primeiro lugar, primeira característica, o cristão modelo é uma pessoa que recebeu a palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus. Quando a gente olha para Atos 17, diz que Paulo expôs as Escrituras por 3 sábados seguidos. Ele pregou as Escrituras. Ele ensinou as Escrituras. E aqui, nesse capítulo, se nós olharmos o verso 5, ele vai falar da sua pregação. Ele vai dizer: olha, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder. Como dizia Martin Lloyd Jones, se a pregação não tem poder, não é pregação. Lloyd Jones definia a pregação como lógica em chamas. Razão em chamas. No Espírito Santo e em plena convicção, teologicamente seguro do que estamos falando. Nós pregamos a palavra para vocês. Nós ensinamos a palavra para vocês. Nós não tivemos medo de pregar, ainda que muitos da religião contrária vão nos perseguir e perseguiram Paulo. Mas nós não deixamos de pregar. Um estudioso da Bíblia, Thomas Wearle-Lau, ou Wearle-Lau, no seu comentário homilético do Novo Testamento, ele apresenta 7 características do sermão de Paulo em Tessalônica. Em primeiro lugar, onde Paulo pregou? Na sinagoga. Está lá em Atos 17. Paulo, sempre que chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga, aonde estavam os judeus. E aqui eu quero abrir uma aspa. Porque nós estamos hoje no momento da filosofia do politicamente correto, onde eu jamais devo dizer para alguém de uma outra religião que a minha religião está certa. Não é isso que somos ensinados? Eu não posso tentar evangelizar alguém de uma outra religião. Mas por que Paulo então ia para a sinagoga judaica pregar para eles? Paulo não estaria indo no contrapé do politicamente correto? Por que Paulo foi para dentro da sinagoga? Porque Paulo queria convencê-los de que eles estavam errados. E dentro do cenário religioso deles, dizer: olha, o Messias vem e vocês não compreendem. O Messias chegou e vocês não querem ver isto, não querem perceber isto, vocês estão cegos. Então Paulo ia pregar na sinagoga. A segunda característica da pregação de Paulo: o tempo.
Paulo pregou aos sábados. Esse era o tempo que ele tinha, a oportunidade que ele tinha. Sábado tem reunião na sinagoga, eu estou lá. Sábado tem culto na sinagoga, eu estou lá. Esse é o tempo. O tempo que ele escolheu para pregar foi a sinagoga. Qual era o livro texto de Paulo? As Sagradas Escrituras. A palavra de Deus. E neste caso aqui, grande probabilidade de que ele estava usando o Antigo Testamento. Então ele estava usando o livro da lei, a Torá, e a partir dali pregando sobre Jesus. Qual foi a tese de Paulo? Nas suas pregações, Paulo proclamou que Jesus de Nazaré era o Messias e que tinha sido prometido aos pais. Essa era a tese dele. Nós pregamos Jesus o Messias. Vai na contramão da teologia judaica da época, que negava que Jesus era o Messias, e negava a tal ponto que mandou crucificar Jesus, que rejeitou o Messias. Mas Paulo, dentro da sinagoga, tinha uma tese. A minha tese é que Jesus de Nazaré, que vocês crucificaram, é o Messias. Segunda característica que Thomas apresenta na pregação de Paulo em Tessalônica foi o método. Qual foi o método de Paulo? Paulo apelou para o entendimento dos seus ouvintes, para a racionalidade deles. Paulo nunca apelava à emoção, Paulo nunca apelava aos sentimentos, Paulo sempre apela à razão, porque Paulo entendia que o entendimento deles estava distorcido. É por isso que Paulo em 2 Coríntios 4 vai falar da cegueira do entendimento, e Paulo em Efésios vai falar da cegueira da mente. Paulo tinha essa consciência de que essas pessoas que não acreditavam no Messias eram cegas, cegueira da mente. O método de Paulo era apelar ao entendimento. Esse é o método da teologia reformada. Nos pregadores reformados, nós apelamos à sua mente, apelamos ao seu entendimento. É por isso que Paulo vai dizer aqui em Tessalonicenses 1, que ele não só pregou em palavra e poder, mas ele pregou com convicção, com certeza, com lógica, com racionalidade. Qual foi a prova de Paulo no seu sermão? Paulo mostrou que era necessário que o Messias sofresse e ressuscitasse dos mortos. Essa era a mensagem de Paulo. É a prova dele. Era necessário. Jesus sempre dizia isso para os discípulos e eles estavam cegos e não entendiam. Olha, é necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho do Homem padeça e que ressuscita. Por isso Pedro vai dizer: mestre, você está errado. É por isso que Pedro corrige Jesus. Porque Pedro não entendeu que era necessário a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus repreende Pedro, dizendo: afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse. Mas os judeus não tinham essa teologia do Messias. Na teologia do Messias dos judeus, Jesus viria triunfante, descendo sobre as nuvens, reinaria, ele iria destronar o imperador romano, ele iria assumir o governo, ele iria implantar o modelo nacional de Israel, do Antigo Testamento, o Estado judaico. Mas esse não foi o propósito de Cristo, e não é o propósito de Cristo hoje estabelecer o Estado judaico. O propósito de Cristo hoje é estabelecer o Estado do Reino absoluto, que inclui gregos, judeus, palestinos, israelitas. Qual foi o efeito da pregação de Paulo? Atos 17 fala que muitos judeus, gregos, tementes a Deus, algumas mulheres se converteram. Paulo pregou a palavra, expôs as Escrituras, mas houve entre eles alguns, nem todos, que receberam a palavra, que receberam as Escrituras. É por isso que Atos 17 vai dizer: alguns dos judeus
foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Eles receberam a palavra. O cristão modelo é alguém que recebeu a palavra. Olha o que diz aí no capítulo 1 de Tessalonicenses, verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Vocês receberam. E a primeira pergunta que tem que ser feita aqui é: o que é receber a palavra? Significa confiar que essa palavra é a palavra de Deus para a minha vida. Receber a palavra significa confiar que a palavra de Deus é a palavra para a minha vida. E quando eu confio nessa palavra como a palavra de Deus para a minha vida, isso muda tudo. Porque nos dias de hoje as pessoas estão recebendo o pastor, recebendo a igreja, mas não estão recebendo a palavra no sentido de acreditar e confiar que esta palavra é a palavra de Deus para a minha vida. E se esta palavra é a palavra de Deus para a minha vida, eu não quero saber de perseguição, não me importa se vou ser perseguido, não importa se vou ser cancelado nas redes sociais, não importa se vão mentir sobre mim, se vão levantar calúnia, não me importa, porque a partir do momento que eu entendi que a palavra pregada por Paulo é a palavra de Deus, eu acredito, eu confio, eu me entrego a essa palavra. Aleluia. E eles receberam a palavra, diz o texto, apesar de muito sofrimento. Por que sofrimento, igreja? Porque eles estavam num contexto de perseguição política. Eles estavam num contexto de perseguição religiosa. Eles estavam num contexto que se posicionar significa colocar a cabeça na guilhotina. Pense comigo, igreja. Pense comigo. Neste contexto, se posicionar a favor de Cristo era colocar a corda no pescoço. Era correr o risco de ser lançado na cova dos leões, na arena, ser queimado vivo. Mas quando você acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus, você não pensa nas consequências. Você não mede as consequências, você entende que não há outro caminho. Quando Pedro entendeu que Jesus era o caminho, quando Jesus mandou eles ir embora, falando, todo mundo me abandonou, eu já sabia que eles nunca foram convertidos, eu já sabia que eles eram igrejeiros, mas não eram convertidos, eu já sabia que eles frequentavam o meu grupo, mas não eram convertidos, porque Jesus tinha pessoas que frequentavam, que eram discípulos dele e que não eram convertidos. Essa que é a verdade. Tem discípulo que não é convertido. Está lá em João capítulo 6, e Jesus fala, vocês também não querem ir embora, como esses discípulos foram? Porque eu sabia que não acreditavam em mim. E Pedro disse, para onde iremos nós? Só é capaz de dizer isso quem recebeu a palavra no coração, confiou nela, acreditou nela. E Jesus, que bom que você disse isso, Pedro. Mas tem um no meio de vocês que é o diabo. E diz o texto, se referindo a Judas Iscariotes. Nós temos que receber a palavra. Aqui diz que em meio ao sofrimento, mas diz que em meio ao sofrimento, eles receberam a palavra com alegria. Que paradoxo! Que paradoxo! É como se em meio ao apedrejamento, eu recebo sorrindo a palavra de Deus. É como se ele dissesse, em meio às chicotadas dos soldados romanos, eu recebo com alegria a palavra de Deus. É como se eles dissessem, a partir de hoje vocês não vão ser mais nossos funcionários, porque para ser funcionário, você tem que ser da nossa religião, e se você não é da nossa religião, vocês estão
dispensados. E eles com alegria recebem a palavra. Vocês não vão poder comprar qualquer coisa em qualquer lugar, porque ninguém vai vender para vocês. Porque vocês receberam a palavra, mas sempre com alegria. Que paradoxo. No meio da alegria, nós não queremos receber Jesus com alegria. Mas em meio ao sofrimento, eles receberam a palavra com alegria. O que significa receber a palavra? O que significa é se render completamente a Jesus. É render, é se entregar. É não se importar com as lutas e os sofrimentos. É não se importar com a perda do Ibope. É não se importar com os cancelamentos. Eu me rendo a Jesus. É não se importar se os amigos vão me abandonar. É não se importar se eu não serei mais convidado para aquela festa X, para aquela festa Y, para aquele aniversário X e para aquele aniversário Y. É não se preocupar com nada disso. Eles receberam a palavra em meio a todo esse sofrimento. A pergunta que eu deixo para a igreja hoje é: você recebeu de fato a palavra no seu coração? E aceitou as implicações dessa palavra? Mesmo que essa palavra custe sacrificar algumas coisas na sua vida que você não queria sacrificar. Amizades, festas, muitas das vezes, circunstâncias. Ou você está convertendo essa palavra, filtrando essa palavra para aceitar apenas o que não vai te complicar no meio social. Não vai fazer você ser deletado. A nossa geração está fazendo isso. Repetindo o jargão do mundo, o refrão do mundo, cantando a música do mundo, no sentido não de letra mesmo, mas cantando a cultura do mundo, o saber do mundo, mas não se posicionando. Segundo lugar, que é o cristão modelo. Primeiro, é o cristão que recebe a palavra de Deus. Segundo, o cristão modelo é a pessoa que foi transformada pela palavra de Deus. O cristão modelo é alguém que foi transformado pela palavra de Deus. Aquele que recebe a palavra de verdade é transformado por ela. Mas aquele que recebe a palavra de faz de conta, aqueles que recebem apenas aquilo que é bonitinho na palavra, aqueles que só recebem a famosa caixinha de promessa, não é transformado. Aquele que aceita apenas o evangelho diluído, terapêutico, da prosperidade, não é transformado. Mas aquele que recebe o evangelho na sua completitude é transformado. Aqui, queridos irmãos, no verso 6 diz que eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. No verso 9 diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. No verso 6 eles receberam a palavra. No verso 9 diz que nos receberam. Porque eu não posso receber a palavra sem receber a pregação da palavra, os pregadores da palavra, o povo da palavra. Mas vamos olhar. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam e como. Agora começa a mostrar o que a palavra fez na vida deles. Olha a transformação que a palavra fez na vida deles. E como se voltaram para Deus. Primeira transformação que a palavra fez no coração deles foi a conversão. O que é conversão? Está aqui, ó. Se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Conversão é isso, gente.
Conversão é: me voltei para Deus e deixei os ídolos. É como se dissesse assim: eu estou indo para cá, seguindo os ídolos, mas eu me voltei para Deus, virando as costas para os ídolos e seguindo o caminho do Senhor. Conversão é mudança de rota. Conversão é mudança de mentalidade, é metanoia. Eles se convertem voltando-se para Deus, deixando os ídolos. Queridos, se nós entendêssemos isso, porque a 80 quilômetros a sudoeste de Tessalônica estava nada mais, nada menos do que o Monte Olímpico. E o que estava lá no Monte Olímpico, o maior monte da Grécia, ali habitava Zeus, o maior de todos os deuses da mitologia grega. Ali estava Hermes, o porta-voz de Zeus. Ali estava Poseidon, o deus dos mares e do oceano. Habitava lá. Ali estava Afrodite, a deusa do sexo. Dionísio e várias outras divindades. Então, quando o texto diz: se voltaram para Deus e deixaram os ídolos, eles estão dizendo: a partir de agora, o Monte Olímpico não significa absolutamente nada para nós. A partir de agora, nós não oramos olhando para o Monte Olímpico. Nós não queremos Zeus, não queremos Hermes, não queremos Afrodite, não queremos Dionísio, nós não queremos Poseidon. A partir de agora, nós vamos servir o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que os serafins diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só Ele é Deus, mais ninguém é Deus. Pergunto, amada igreja, que conversão é essa que não implica em deixar os ídolos? Pastor, mas eu não tenho estátua lá em casa, pastor. Ídolos não está na estátua. A estátua carrega uma imagem de um ídolo que está no seu coração. Ezequiel fala de ídolos do coração, Ezequiel 14. Sabe qual que é o maior dos nossos ídolos? O ego. A egolatria. Converter é abandonar o maior dos ídolos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue o maior dos ídolos. Negue a si mesmo. Abandone a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Morra para si mesmo. E siga-me. Escolha. Ou você nega Jesus e siga a si mesmo, ou escolha negar a si mesmo e seguir Jesus. Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Eu neguei o maior dos ídolos, que é o meu eu. Eu fui crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. O ego não dá as cartas, o ego não manda. Quem manda agora é o Senhor dos exércitos. Jesus é o meu Senhor. Creios, Cristo. Cristo é o Senhor. Conversão é de negar a si mesmo. Que crente é esse que não nega a si mesmo nunca? Não nega seus apetites, por isso não jejua mais? Não nega seus prazeres, por isso mata qualquer culto para ir em qualquer aniversário, para ir em qualquer lugar, para frequentar qualquer outra coisa que não seja igreja? Não nega o seu sucesso, por isso sacrifica tudo para ter sucesso, para vencer a vida, para conquistar espaço, mas não nega nada, absolutamente nada, para servir ao reino, dedicar-se à obra e fazer a obra do Senhor, porque o ego ainda manda neles. Sabe qual que é a realidade da igreja? É que a maior parte da igreja vive ainda enganando a si mesmo, se dizendo cristãos, mas são ególatras, deuses para si mesmo. A conversão ou é metanoia, ou é mudança radical, comunidade, ou você está fingindo de crente.
Se os seus prazeres sexuais dominam você, se a internet domina você, se as suas amizades dominam você, se a academia domina você, se você sacrifica qualquer coisa pelo bem-estar, pela cultura ao corpo, o importante é estar bem. A igreja se deu vou. Apoiar nos ministérios, eu não vou assumir ministério porque eu não quero compromisso, eu não quero me envolver. Querido irmão, quem não se envolve não converteu, porque não tem como separar Cristo do corpo. Cristo e o corpo andam junto. É por isso que Paulo, quando aceita Cristo, ele diz: eu vou morrer pelo corpo. Por que você vai morrer pelo corpo? Porque Cristo e o corpo andam junto. A primeira palavra que descreve a transformação do Evangelho na vida deles é abandonar os ídolos. Sabe qual é o seu problema? Você não quer morrer para si mesmo. Jesus disse assim: se o grão de trigo caindo no chão não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus estava falando dele. Se eu não morrer, não vai ter salvação. Mas Jesus estava falando de mim e de você. Sabe por que os crentes hoje não dão fruto nenhum? Você quer saber? Porque não morreram ainda para si mesmo. Segunda característica que mostra aqui a transformação que a palavra fez na vida deles. A primeira, eles se voltaram para Deus e deixaram os ídolos. A segunda, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando a palavra transforma a pessoa, ela quer servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pergunta essa comunidade: o que é servir ao Deus vivo e verdadeiro? O que é? Se você pegar todas as cartas de Paulo, você vai entender que servir ao Deus vivo e verdadeiro é servir ao corpo de Cristo, a obra de Deus. Eu sirvo a Deus. Faz o quê? O que você faz? Eu sirvo a Deus. Servir a Deus é se entregar ao serviço da obra do Senhor. Quantas pessoas estão na igreja 1, 5, 10 anos e nunca fizeram absolutamente nada? Quanto tempo você não faz parte de um ministério? Eu sirvo a Deus. Qual Deus? Qual Deus? Vou mudar de igreja. Eu quero uma igreja que eu tenho que servir a eu mesmo, meus apetites. É por isso que cresce o número das igrejas shopping center, supermercado, e que incentiva crentes a serem consumistas. Eu vou nessa igreja porque ali tem a matéria-prima que eu preciso, a cura que eu preciso, a libertação que eu preciso. Porque você não vem na igreja para servir a Deus. Você vem aqui para usufruir alguma coisa. Entendeu nada de evangelho. Absolutamente nada. Sabe qual a distinção que Jesus fazia? Multidão e discípulo. Multidão ávida, consumista, que só queria receber as bênçãos. Discípulos dispostos a servir e fazer a vontade dele. Você faz parte da igreja da multidão, então o resto da vida na igreja não faz nada. Terceira característica: primeiro, converter a Deus deixando os ídolos. Segundo, servir a Deus vivo e verdadeiro. Terceiro, esperar dos céus o seu Filho. A transformação faz a gente ter sede da vinda de Cristo. Quando eu me converti, um dos temas mais gloriosos que a gente gostava de estudar era a vinda de Jesus. Era comum a gente sonhar que Jesus estava voltando. Nossa, eu sonhei várias vezes com a vinda de Cristo. Algumas eu sonhei e estava ficando. Ainda bem que era sonho. Vários crentes da minha geração contavam testemunho que estava sonhando que Jesus estava voltando. Eu pergunto a essa amada igreja por quê? Porque a gente alimentava uma esperança de que Jesus vai voltar.
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala da vinda de Cristo. E ele alimenta, e ele fala, console uns aos outros com essa mensagem. Qual mensagem? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Mas sobre isso falo mais depois. O crente modelo é alguém transformado pela palavra de Deus. Essa transformação começa na conversão. Passa pelo serviço. E é firmado na esperança. A transformação começa na conversão, passa pelo serviço e é firmada na esperança. Mas a pergunta para encerrar esse ponto: quais são as marcas, portanto, da pessoa transformada? Verso 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e nosso Pai. Vamos começar com 2, porque o 2 é maravilhoso. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, escrevendo para a igreja de Tessalônica. Mencionamos em nossas orações, vocês, igreja de Tessalônica. Por que Paulo dá graça a Deus pelos crentes de Tessalônica? Por que Paulo menciona eles nas suas orações? Verso 3. Lembramos continuamente de nosso Deus e Pai. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. A pergunta que reflete a marca do caráter dele está aqui. O que vocês têm demonstrado? Primeira marca, uma fé operosa. Vocês demonstram fé operosa. Fé que produz obras. Eu estou observando que a fé de vocês produz obras. Eu estou observando que a fé de vocês não é só palavras. Eu estou observando que a fé de vocês não é só coreografia durante o culto. Aleluia, glória a Deus. Eu estou observando que a fé de vocês não é só ostentar para os outros que vocês é diferente do mundo, porque vocês é crente. Eu observo que a fé de vocês se manifesta em obras. Ela é uma fé com obras, como diz Tiago. Mostra minha fé sem as obras, e eu vou te mostrar minha fé com obras. Eu observo que a fé de vocês sai do lugar. Tem perna, ela anda, ela vai até o próximo. Ela tem mão, ela estende as mãos ao próximo. Eu observo que a fé de vocês é uma fé que produz obras. Ela não é ociosa. É uma fé ativa. Ela não é uma fé passiva, que aceita as bênçãos, mas que não é bênção na vida dos outros. Deus diz para Abraão: eu te abençoarei, aleluia, glória a Deus. Se tu uma bênção, seja bênção para o seu pai, seja bênção para sua mãe, seja bênção para o seu próximo. Que fé é essa que não se manifesta, igreja, em obras? Que fé é essa? Que não se espalha, verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Que fé é essa que não se espalha? Que fé é essa que não contagia o vizinho? Que não contagia os familiares? Que fé é essa que não contagia papai e mamãe? Que fé é essa que não contagia seus amigos da faculdade, seus amigos do trabalho? Que fé é essa que não contagia seus amigos da academia? Que fé é essa? Eu tenho percebido a fé de vocês e vejo que é uma fé operosa, uma fé que produz obras. Mas eu observo uma outra coisa. Eu observo que vocês não só têm uma fé que produz obras, mas você também tem um amor que produz serviço. Olha aí. O trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor. Verso 3. Vocês não apenas têm uma fé que produz obras, vocês têm um amor que produz serviço. Que amor é esse? Do tipo romântico, sertanejo, pop,
Que amor é esse? Que diz eu te amo, mas manda o cara embora com fome. Que amor é esse que quer pregar o evangelho para o mundo inteiro, mas não enfia a mão no bolso? Que amor é esse? É o amor dos fariseus, é o amor do levita, que vê o moribundo caído, sozinho, desiludido, desesperado e diz, não tem nada a ver comigo, o mais importante é manter os rituais de pureza. E como manter o ritual de pureza? Eu não posso chegar e ir perto de um defunto, eu não posso botar a mão no defunto, porque a lei diz que isso vai me contaminar. Que fé é essa que dá mais valor às leis cerimoniais do que à vida? Sabe o que eu amo no Jesus? É que Jesus, às vezes, surpreende transgredindo coisas que não podia. Jesus estava num casamento em Caná da Galileia. Faltou o vinho. Era festa, era alegria. E o que Jesus fez? Os irmãos lembram o que ele fez? Mandou trazer, usando a linguagem de hoje, uns galão cheios de água. E o que é que eles levaram? Os que eram usados para a purificação. Pegou algo que é da religião, usado pela religião, para fazer vinho para os outros ficar alegres. Pai Jesus, o Senhor vai usar o material da purificação, isso é sagrado, isso é um sacrilégio. Então, o importante é celebrar o amor, o casamento, transformar água em vinho. E era melhor do que o primeiro. O samaritano, que não era levita nem fariseu, viu o moribundo caído no chão, aproximou, deu os primeiros socorros, colocou no seu animal, levou até alguém que pudesse ajudar, deixou um dinheiro com a pessoa e disse, depois eu volto, e se o senhor tiver gastado a mais do que eu deixei para o senhor, eu pago. Que amor é esse que não produz serviço? Que amor é esse que vê o irmão passando necessidade dentro da igreja? E não estou falando dos de fora, falando dos daqui, que não faz nada. Que amor é esse que não perdoa, que não quer reconciliação? Que amor é esse que ignora as pessoas mais simples? Que amor é esse que não se preocupa com as pessoas que faltaram da igreja e não pode mandar uma mensagem para elas? Por fim, ele fala de uma esperança que produz perseverança. Ele vai dizer, perseverança proveniente da esperança. Quem produz a perseverança é a esperança. Ele fala de uma esperança que produz perseverança. Sabe por que vocês estão perseverando no meio das tribulações? Sabe por que vocês não estão dando ouvido ao Império Romano e às acusações contra vocês? Porque a esperança de vocês é maior. E essa esperança de vocês gerou em vocês uma perseverança, uma paciência diante das lutas e da tribulação. Muitas das vezes, queridos irmãos, nós não entendemos, nós esquecemos a importância desse amor. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 8. Ele vai dizer que a fé, o amor e a esperança é uma couraça que todo crente tem que ter. Olha aí. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. O nosso capacete, a nossa couraça é a fé que produz obras, o amor que produz serviço
e a esperança que produz, queridos irmãos, perseverança. Mas eu vou encerrar com uma última questão. Eu disse que o meu objetivo é mostrar as 3 características. A primeira característica, o crente modelo, é alguém que recebeu a palavra. O crente modelo, em segundo lugar, é alguém que foi transformado por essa palavra. Mas em último lugar, o crente modelo é alguém que compartilha essa palavra. Compartilha essa palavra. E é interessante, porque eles não calaram a boca, não obstante a perseguição e o sofrimento. Verso 6 diz: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Verso 7. Assim, tornaram-se modelo para os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Ou seja, toda essa região ficaram sabendo quem é vocês. E ele continua, verso 8: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado disso é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós não precisamos mais evangelizar esse povo por aqui não. Vamos arrumar nossas trouxas e vamos para outro lugar, porque na região da Macedônia e Acaia, os crentes já fizeram o trabalho. Que crente é esse que não compartilha a palavra de Deus? Aquele crente que não recebeu a palavra. Aquele crente que nunca foi transformado pela palavra. Se você não recebeu a palavra e nunca foi transformado pela palavra, é simples te identificar no meio da multidão. Você é crente detetive. Ninguém sabe que você é crente. Se você não recebeu a palavra e nem foi transformado por ela, é simples te identificar no Instagram. É só olhar os seus stories. Nada de Deus, nada de comunidade batista bíblica, nada de igreja, tudo de festa, tudo de trabalho, tudo de academia, tudo de roupa, tudo de comida. A pessoa consegue colocar lá até o pratinho de comida, mas não consegue postar ali uma mensagem do Evangelho, um trecho da pregação da igreja. É fácil descobrir quem não recebeu a palavra e quem não foi transformado por ela. É que ele tem a boca amordaçada. O capeta. Vou repetir para não dizer que eu estou tendo um ato falho. O capeta amordaçou a boca dos crentes modernos. Porque os crentes não evangelizam mais. A sua boca foi amordaçada por ninguém mais, ninguém menos do que o capeta. É isso. Capeta fechou sua boca. E sabe por que o capeta amordaçou sua boca? Porque ele quer que o evangelho do mundo cresça, mas que o evangelho de Cristo diminua. Que a mensagem do reino diminua, mas que a mensagem das trevas se expanda. Que o fonte cresça. Que a imoralidade cresça. Que a ideologia de gênero cresça. Mas que o evangelho desapareça. Hoje está claro para mim, talvez para você, o maior inimigo a ser combatido é a igreja evangélica. Eu ouvi isso de um padre hoje. O padre disse isso hoje. Ouve.